Todos nós sabemos dos horrores das guerras, mas o que nem todo mundo sabe ou não se dá conta é que muito do que comemos e usamos hoje no dia a dia se tratam de invenções de guerra. Os chocolates M&M's são adorados por todos. Eu mesmo não conheço quem não goste deles e toda essa delícia saborosa. Tudo começou quando Forrest Edward Morse, em uma visita à Espanha lá por volta de 1930, em plena Guerra Civil Espanhola, viu soldados comendo pequenos pedaços de chocolate cobertos por uma casquinha dura de açúcar, que evitavam aí que eles derretessem. Inspirado e eufórico com o que viu, Morse voltou à sua cozinha e, com algumas modificações, inventou a receita tão famosa conhecida hoje. Sua produção iniciou-se em 1941 e teve como seu grande cliente o exército americano, que viu nessas guloseimas, além do valor calórico do chocolate, um alimento que poderia ser transportado por todos os soldados individualmente, para todos os tipos de ambientes, sem aí a necessidade de armazenamentos especiais, somente enrolados em pequenos tubos de cartolina. Durante a Segunda Guerra, os doces foram vendidos exclusivamente para o esforço de guerra, ou seja, para o exército americano e seus aliados. No pós-guerra, os doces que sustentavam e davam energia aos soldados tornou-se famoso e mundialmente conhecido hoje como o doce que derrete na sua boca e não em suas mãos, apreciado aí por todo o mundo afora. Os absorventes femininos são usados há séculos, cada cultura com sua forma, desde chumaços de lã na antiga Roma, passando por rolinhos de grama em tribos africanas e até canudinhos de papel pelas japonesas. Antes de estourar a Primeira Guerra, uma pequena empresa americana registrou sob sua marca um material conhecido como cellucoton. A substância, composta pela polpa da celulose da madeira, usada aí na fabricação de papel, era 5 vezes mais absorvente do que o algodão e custava metade do preço. Em 1917, quando os Estados Unidos entraram na guerra, a empresa Kimberly-Clark passou a empregar o material na fabricação de enchimento para curativos cirúrgicos, que servia aí para cuidar dos soldados feridos. Enfermeiras da Cruz Vermelha, trabalhando nos campos de batalha, logo se deram conta da utilidade do produto na higiene íntima. Esse uso adicional do produto acabaria, anos mais tarde, alterando o destino das mulheres, com relação ao desconforto causado pela sujeira gerada pela menstruação. Em 1920, menos de 2 anos após o final da guerra, chegou às lojas americanas o primeiro absorvente íntimo da história, batizado de Kotex, e que desde então vem cada vez mais sendo modernizado. O imperador Napoleão Bonaparte, preocupado com a má alimentação de suas tropas no campo de batalha, ofereceu uma recompensa de 12.000 francos para quem inventasse uma maneira de armazenar alimentos por mais tempo e sem que eles se estragassem. Foi aí que, em 1795, o jovem chefe Nicholas Appert desenvolveu um método de aquecimento de comidas, que eram seladas em potes de vidro hermeticamente fechados, com rolhas de cortiça, muito aí semelhantes às compotas de doce que nossas vós fazem. A tecnologia de Appert funcionou, abrindo as portas para os enlatados no mundo todo, mas não evitou que Napoleão perdesse a guerra. Com o passar dos anos, como todos os outros produtos, a tecnologia das latas foram aprimoradas. Na Guerra Civil Americana, travada entre 1861 e 1865, a comida dos soldados já vinham em latas. Além de difíceis de abrir, eram lacradas com chumbo, o que deixou aí muitos soldados doentes e causando até a morte por intoxicação. Mas como sempre, a guerra foi um fator para o aperfeiçoamento dos materiais. E já nas guerras mundiais que se seguiram, as latas eram muito mais modernas e fáceis de abrir. Assustada e com medo que seus filhos morressem em batalha na Segunda Guerra, uma mãe chamada Vesta Stultz, que trabalhava em uma fábrica inspecionando o acondicionamento de munições em caixas, percebeu o quanto essas caixas eram trabalhosas para serem abertas, devido aí à vedação e o quanto isso poderia colocar os soldados em risco, inclusive seus filhos, que estavam na marinha.
Foi então que em 1943 ela inventou a fita adesiva, mais precisamente a Silver Tape, feita aí de algodão trançado e cola, que serviu perfeitamente para vedar as caixas muito bem e ao mesmo tempo eram fáceis de tirar. No início a ideia não foi bem recebida pelos chefes da fábrica, então, revoltada, ela resolveu escrever uma carta ao então presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, escrevendo aí sua preocupação bem como a solução. Prontamente, ao analisar a carta e as fitas juntamente com o comando militar, sua fabricação iniciou-se imediatamente e aos milhões, e estão aí até hoje praticamente sem alteração alguma. Esta sim foi uma das autênticas invenções de guerra. Todos nós sabemos hoje qual a função e a importância dos radares na vida moderna, quer seja para uso civil, militar ou até mesmo para nos passar aquela bela, linda e muito aguardada multa de trânsito. Em 1945, durante o início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, o engenheiro americano Percy Spencer trabalhava com a tecnologia de radares, que estava ainda engatinhando, por assim dizer, mais precisamente na construção de peças capazes de gerarem ondas eletromagnéticas. Durante suas pesquisas, Spencer notou que uma barra de chocolate em seu bolso havia derretido. Meio confuso com o acontecido, Spencer não deu bola, até acontecer no outro dia a mesma coisa com outra barra de chocolate. Foi então que ele percebeu que isso acontecia por causa das micro-ondas geradas pelos seus experimentos. Nasceu aí, então, o micro-ondas, tão necessário e indispensável hoje. Depois do chocolate derretido, a pipoca foi o primeiro alimento realmente testado com sucesso na nova tecnologia. E, para a alegria de todos, ou daqueles que podiam comprar, em 1947 o primeiro forno de micro-ondas comercial chegava ao mercado. Enorme e caro, media cerca de 1,5 m de altura e pesava aí uns bons 350 kg. Mas foi só em 1967 que o aparelho ganhou melhorias e tornou-se mais barato. E lá por volta de 1975 é que realmente o aparelho caiu no gosto dos americanos, tornando-se um dos mais populares aparelhos nos lares norte-americanos e depois aí ao redor do mundo. Em 1928, Alexander Fleming saiu de férias e esqueceu algumas placas com culturas de micro-organismos em seu laboratório, no Hospital St. Mary, em Londres. Quando voltou, reparou que uma das suas culturas de Staphylococcus tinha sido contaminada por um bolor, e em volta das colônias destes não havia mais bactérias. Estava então, por acidente, descoberta a penicilina, que de início não despertou maior interesse e não houve a preocupação de utilizá-la para fins terapêuticos em casos de infecção humana, até a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939. Em 1940, dois cientistas britânicos da Universidade de Oxford retomaram as pesquisas de Fleming e conseguiram produzir a penicilina com fins terapêuticos em escala industrial, inaugurando aí uma nova era para a medicina, a era dos antibióticos, salvando aí então a vida de milhares de soldados feridos na guerra e posteriormente salvando outros milhões de vidas desde sua descoberta. Dentre as várias outras coisas inventadas durante as guerras modernas, temos, por exemplo, o Ray-Ban, o Jeep Willys, a Super Cola, a Fanta, a marca de roupas Hugo Boss, que fornecia uniformes para os nazistas, e nosso querido e amado Fusquinha. Ah, e tem também o computador e a internet.